E aí, pessoal, professor Haroldo de novo aqui na área. Estamos na nossa terceira aula e nós vamos tratar hoje das diferenças entre a pesquisa de mercado tradicional e a pesquisa para mercados digitais. Se você não assistiu a primeira nem a segunda aula, dá uma olhada aqui na descrição no vídeo, lá tem o link para essas duas aulas. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, recapitulando, na aula 2 nós trabalhamos com as características gerais de consumidores digitais, características econômicas, socioculturais, geográficas e psicológicas. Trabalhamos com a descrição do processo de compra para mercados digitais, tá? E as características dos consumidores digitais brasileiros. Vídeo muito interessante, volta lá na aula 2 se você ainda não assistiu, que vale a pena. A partir da compreensão de quem são os consumidores digitais brasileiros, a gente começa a falar agora do que antecede a parte prática desse curso, né? Que são conceitos básicos, essenciais para a pesquisa. E a primeira coisa que a gente precisa entender, antes de falar sobre pesquisa de marketing, é o que é marketing. Pessoal, marketing é tudo que uma empresa faz para colocar seus produtos ou serviços nas mãos de clientes em potencial. Clientes em potencial são aqueles clientes, compradores ou consumidores, que têm interesse no seu produto, que querem comprar, que querem usufruir, que querem consumir aquilo que você pode disponibilizar ao mercado, seja por meio de revenda ou que você mesmo produz, não é isso? Só que, para a gente poder pesquisar melhor, a gente tem que entender se você está atuando em um mercado físico, tradicional, ou em um mercado digital. As características de um mercado físico ou tradicional é que você precisa de um ambiente físico, com pessoas, com uma estrutura, para poder comercializar, né? Então você precisa ter uma loja, ou você precisa ter uma fábrica, seja uma fabriqueta pequena, um espaço de comercialização, e as pessoas vão até você. Ou você vai até as pessoas, até os seus clientes, para poder ofertar o seu serviço. Tá certo? Esse tipo de comercialização em mercados tradicionais costumam ter custos variáveis muito relacionados à venda. Como assim? Todas as vezes que você vende, você tem um custo atrelado a comercialização. Quanto mais você vende, maior o seu custo, né? Porque você geralmente paga comissões e outros tipos de taxas relacionadas, taxas, impostos relacionadas à comercialização. Já nos mercados digitais não é bem assim que funciona. Tem custos variáveis? Tem, mas a maioria deles são fixos. Como assim? Você quer comercializar, então você paga um valor pelo uso de uma plataforma. Esse valor é fixo, se você vender 1000 unidades, o valor é 1. Se você vender uma, o valor também é 1. Então, essa é a principal característica dos custos do mercado digital, da comercialização no mercado digital. Em contrapartida, a maioria da comercialização é feita à distância, só que sem um intermediário. Você não tem uma pessoa, você tem uma plataforma, você tem um marketplace, uma mídia social, alguma coisa relacionada à tecnologia que serve de intermediário entre você e seu cliente. Tá certo? E é por isso que a gente precisa entender, devido a essas distinções de características, que nós precisamos entender como que a pesquisa de mercado para a comercialização digital, ela se diferencia. E tem características muito específicas dela. Tá certo? Seguindo. Por que você precisa pesquisar? Pessoal, as razões não são muito distintas do mercado tradicional, tá? Mas existem sim distinções, pontos específicos inerentes ao mercado digital. Então, vamos lá. Primeira razão pela qual você precisa pesquisar, para entender quem são os seus clientes. As características econômicas, socioculturais e psicológicas, que a gente falou lá na aula 2. Saber onde esses clientes estão. Isso é muito importante para você, microempreendedor, empreendedor informal, pequeno empreendedor, ou pessoa que ainda quer comercializar alguma coisa, mas não começou. Às vezes você está num bairro, numa região, ou que tem dinheiro ali para ter um aluguel de um imóvel, mas você
vai se instalar num lugar que seus clientes não têm condições de chegar até você, mesmo utilizando plataformas digitais. Porque às vezes o custo de entrega é caro, então você precisa saber onde eles estão para ficar mais perto deles, para diminuir os custos para você e, se possível, o preço para os clientes. Saber quais são os marketplaces e as plataformas digitais, as mídias sociais que os seus clientes mais usam. Facebook, Instagram, OLX, Mercado Livre, iFoods, ou seja lá o que for. Para saber quais os produtos mais comprados e consumidos pelos seus clientes. Para saber quais são as marcas mais compradas e consumidas. Para saber qual o preço médio cobrado pelos seus concorrentes. Para saber o quanto seus clientes estão dispostos a pagar e as condições que eles podem pagar. Às vezes não é que eles querem pagar, eles só podem pagar em determinadas condições mais facilitadas. Para conhecer melhor os seus fornecedores, não é isso? E, como a gente já falou aqui, para entender melhor a concorrência. Mas, acima de tudo, pessoal, o que nós falamos aqui é na diminuição de riscos. Empreendedores informais, microempreendedores, pequenos empreendedores, não têm dinheiro para jogar fora. Então, entendendo, por meio da pesquisa, as principais características dos seus clientes, dos seus fornecedores e dos seus concorrentes, você diminui a incerteza do seu negócio dar errado. E é preciso ter muito cuidado com essa frase. Eu não estou dizendo que o seu negócio vai dar certo. Eu estou dizendo que você diminui as chances dele dar errado ou aumenta as chances dele dar certo. Cuidado com os gurus da internet. Que você fica seguindo, que as pessoas ficam seguindo receita de bolo, como se você fosse seguir determinados preceitos, condições, diretrizes, ações e todo o negócio fosse dar certo. Não é assim que funciona. Mas, entendendo o seu cliente, você sim consegue diminuir a possibilidade dele dar errado. E aí, quais são as características da pesquisa no mercado digital? Ela possui um baixo custo. Se você chega no seu Facebook e faz uma pergunta para clientes em potenciais, como eles desejam um determinado produto, como eles gostariam de comprar, onde eles estão localizados na cidade, você tem em minutos essa resposta. A custo zero para comercialização, embora você precise ainda pagar a sua internet, não é isso? Mas é um custo muito baixo. Em minutos você pode ter ali respostas que no mercado tradicional você levaria dias para ter. Se você tiver um perfil popular, isso é muito importante, pessoal. O trabalho do conteúdo do seu perfil. Se você tiver o conteúdo que atraia pessoas, o seu perfil é popular e você tiver a ferramenta certa, rapidamente você consegue fazer sua pesquisa de mercado. Tá certo? Para isso você pode fazer enquetes nos stories do Instagram, você pode utilizar formulários do Google Forms, você pode fazer perguntas muito simples no Facebook, para as pessoas que você realmente conhece ali, que estão no seu entorno, para que elas possam dar dicas e participar com você na elaboração de produtos ou serviços. Isso é muito importante, pessoal. Engajar as pessoas. E assim você consegue identificar, talvez, demanda reprimida. Que é aquele produto que você não sabia que as pessoas queriam. Mas alguém lhe dá uma dica e você descobre que tem um monte de gente perto de você, que você conhece, que quer comprar alguma coisa e ninguém oferta para elas ainda. Essa pessoa pode ser você. Você pode ainda identificar o local onde as pessoas estão, seja pela cidade, sejam os bairros. Você pode perguntar isso para as pessoas. Elas podem lhe responder ou não, mas aquelas que respondem já lhe ajudam. Você pode ainda já interagir com seus clientes em potenciais, engajá-los a comercializar com a sua empresa desde a concepção dos produtos ou desde a identificação das marcas a serem vendidas. Aí você vai perguntar para assim, como assim, professor? Como assim, Haroldo? Imagina que você quer pesquisar sobre, por exemplo, mercado de vestuário. Vamos dar um exemplo aqui. E você gostaria de saber, dentro desse mercado de vestuário, quais são as estampas que as pessoas mais gostam. E vamos supor que você teve uma ideia de estampas de super-herói. Porque você tem interesse em comprar uma máquina para fazer estampa de camisa. Por que não? Para poder comercializar. E aí você vai e pergunta
no seu Facebook pessoal, não estamos falando ainda de empresa, quais são os super-heróis que as pessoas mais gostam. E as pessoas vão começar a falar. E elas começam a se engajar com o seu conteúdo e a dizer o que elas querem. Isso é consultoria gratuita, pessoal. A partir daí você começa a trabalhar a sua oferta já conhecendo o que a demanda precisa. E ainda, permite que as pesquisas já sejam uma própria forma de publicidade. Isso é muito importante. No momento em que você pergunta o que as pessoas querem, elas se sentem incluídas ao seu negócio. Então elas começam a participar melhor. Você deixa de ter simplesmente uma publicidade empurrada para ter o que a gente chama de publicidade puxada. Entendeu? E as pessoas querem participar do seu negócio. Isso é muito importante. E também permite uma rápida mensuração da interação por meio das curtidas e compartilhamentos. Principalmente você que já tem um produto, que você bota, por exemplo, a foto do seu produto que você já comercializa ou tem interesse em comercializar e começa a ver que as pessoas começam a curtir. Elas começam a compartilhar, elas começam a dar print, começa a aparecer nos grupos de WhatsApp. Então você já começa a mensurar, ou seja, você vê a quantidade de compartilhamentos, de curtida, e você verifica a popularidade desses produtos ou serviços. E a partir daí você precisa entender que, se você teve poucas curtidas, poucos compartilhamentos, se as pessoas falam pouco do seu produto ou do seu serviço, é pouquíssimo provável que elas queiram comprá-lo. Em contrapartida, se elas comentam no seu produto, na foto que você coloca, no vídeo que você faz, se elas curtem, principalmente com as curtidas positivas, que é o joinha, o coração, né? Se elas compartilham, se elas perguntam preço nas redes sociais, quer dizer que elas têm interesse. E assim que você começa a fazer sua pesquisa. E nós não estamos ainda falando em técnicas, que isso começa a partir da próxima aula. Estamos falando ainda de características essenciais. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é só. Sigam aí o nosso canal, Mercado e Ciência, e continuem conosco. Um abraço.